molecada, olha nós aqui de novo, tudo bem? Tô aqui com o Bueno, fala Bueno. Tô nervoso já. Tá nervoso já, porque o tema hoje vai te deixar nervoso, não é, Bueno? Já tá me deixando. E nós temos aqui o Marretinha, como sempre, né? Fala Marreta, manda um salve pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, marretas de todo mundo. Marreta, aproveita e já lê a notícia, Opa! por favor. Notícia do Sindeducação de 17 de julho de 2023. Fim de todas as escolas militares. Entenda a decisão do MEC sobre acabar com as escolas cívico-militares. Mas espera um pouquinho só. Primeiro quero fazer uma pergunta pro Bueno. Qual é a diferença entre escola militar e escola cívico-militar? Beleza. Explica aí pra gente, vamos lá. Escola militar, que em alguns lugares lá no Rio chama colégio militar, né? Elas são escolas que já, no seu projeto político-pedagógico, elas já deixam claro ali que elas são de doutrina militar. Elas são preparatórias, né? As pessoas ingressam nessa escola e depois elas fazem ali a formação básica, né? Que é obrigatória lá pelo MEC, mas elas têm uma proposta de formação para a carreira, né, militar. E não necessariamente depois ele vai... É como se fosse o ensino médio. Depois como ele se pode fosse ir para uma ensino faculdade, médio, prestar... mas a proposta e tudo que existe ali dentro da escola é programado para ser, né, militar, entendeu? Tá. A escola cívico-militar, ela é uma aberração, já vou começar por aí, porque ela não está prevista, ela não está prevista na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, ela não está prevista pelo MEC, né? Ela é a transformação de algumas escolas públicas, tá? Normais, você pega uma EMF da vida aí, tá? Aqui que tem aqui em São Paulo, e você pega e transforma essa escola para que ela siga parâmetros de uma pseudo-educação militar, ou de um comportamento militar, ou de uma administração militar e de uma formação militar. E isso não está previsto na Constituição, isso não está previsto em nenhuma lei educacional, isso simplesmente é uma aberração que foi criada no antigo governo. No antigo governo. Deixa eu falar do antigo governo para você. Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista de um humorista e aí perguntaram, né, como é que estava o governo, o que ele achava do governo Bolsonaro. Vou falar o nome do homem. E ele disse assim, olha, ele não governa, ele vinga, ele se vinga. Ele se vinga, né? exatamente. Então ele colocou Damares para questões sociais, ele colocou no projeto, na Fundação Palmares, um racista. Sim, né? sim. Ele colocou um cara que é a favor de derrubar árvores para ministro do meio ambiente. Isso. Né? É um projeto de destruição, não é um projeto E de aí governo. ele veio com a história do Escola Sem Partido. Sim, né? sim. Que na minha opinião, o Escola Sem Partido que ele preconizava é a escola com partido, né? É a escola com partido. Com o partido dele, é sem partido que... E aí, vamos lá. Né? Não Escola com viés. Escola com viés Com militar. viés militar. Então eu queria chegar aqui. Então, quer dizer, será que foi, então... aí é mais uma vingança, né? Tipo, olha, vocês querem doutrinar os alunos, vocês de esquerda, porque eles dizem que professor doutrina aluno, professor ensina, né? Não doutrina, mas, enfim. Como ele diz lá para você, então vocês querem doutrinar, nós vamos também. Né? Sim, então nós vamos fazer o sim. nosso escola... Quer dizer, a pergunta é, a escola cívico-militar acaba sendo uma escola com partido. Não é um partido político, mas com viés, não é? Não é só isso. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que você deu um tiro para um lugar e acertou em um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Eu acho que não é só isso. Né? Eu acho que tem esse projeto do Bolsonaro, sim, que é um projeto de vingança, mas tem também um projeto nacional, né, por trás do bolsonarismo, que é um projeto de militarização da sociedade. Você vê, o Bolsonaro militarizou vários setores do governo, foi o governo que mais empregou militares, e a escola, como eu digo sempre, ela não ia ficar de fora. Né? E tem uma frase, que eu acho que é uma frase do Darcy Ribeiro, que eu acho ótima, né? Que a crise da educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? Então, tipo, eu acho que isso é um projeto, de fato. Tá? E não é um projeto só para a educação, é um projeto de Brasil, que tem também na educação um braço, né, forte, que está tentando aí se implantar, que é um projeto de conservadorismo, é um projeto para manter as classes sociais do jeito que elas estão, é um projeto para manter a exclusão, para manter as indiferenças em relação aos problemas, né, sociais. Então entendeu? você acha que a escola cívico-militar ajudaria muito a isso, mas o Marretinha quer falar. Fala, Marretinha. Na verdade, eu queria só complementar o que vocês estavam falando. Para quem não lembra, Escola Sem Partido, inclusive está ali na tela para vocês, um movimento que começou em 2014, ganhou notoriedade
em 2015. É articulado por políticos de extrema-direita que defendem a ideologia ultraliberal e o fundamentalismo religioso, e tem abrangência nacional. O meu comentário pessoal é o mesmo de sempre. Ideologia é sempre o dos outros, nunca é o meu. Nunca é o meu. Perfeito. Mas isso está muito claro no Escola Sem Partido, né? Nesse movimento deles. Sim. E está muito claro quando eles colocam a tal da Escola Cívico-Militar. E que o presidente atual derrubou. Né? Mas, como há que se agir democraticamente, ele derrubou, mas que isso fique... Cada estado determina. Pois né? Então, mas é uma aberração, não deveria ter nem começado, né? Porque são decisões dos municípios, dos estados. O governador, o prefeito pega e transforma uma escola pública em escola cívico-militar. Aí vem os mitos, né? Então estávamos falando, né? Não me fala em mito, por favor. Mas estávamos falando dos mitos. Então vem os mitos. Não, porque essas escolas têm um resultado melhor. Mentira, né? Elas têm um resultado que é bom porque elas selecionam os alunos que entram. Você vê, são escolas que no final... Nos colégios militares, sim. Não, estou falando das escolas cívico-militares, tá? Eu estou falando das escolas cívico-militares. Mas existe seleção para as escolas cívico-militares? Existe sim seleção, porque eles escolhem os alunos que entram, tá? Eles selecionam os alunos que vão entrar. Não, tá? mas peraí, então só para eu entender. Então eles vão pegar, por exemplo, um colégio, uma escola de ensino médio. De ensino fundamental, do bairro, ensino médio do e bairro. ali eles vão fazer espécie de um vestibulinho para entrar? Isso, não sei se há vestibulinho em todos os lugares, mas existe uma seleção prévia, tá, dos estudantes, das famílias que vão ingressar nessas escolas, tá? Que obviamente tem um viés político. Existe uma seleção que é feita por políticos, tá? De quem vai ou de quem não vai, tá? Participar. São escolas que, numericamente, já tem muito menos negros, entendeu? Do que nas escolas públicas, né, que a gente percebe, né, aqui em geral no Brasil inteiro. São escolas onde os professores precisam seguir, né, uma determinada cartilha. São escolas que vendem essa educação militar que é pseudo melhor do que as outras. Deixa eu te perguntar... São escolas que são administradas, teoricamente, por militares, porque teoricamente eles são bons administradores, teoricamente porque eles não são. Vídeo que aconteceu no último governo do Brasil, entende? Mas deixa eu te perguntar dos professores. Esses professores... que vão para a escola cívico-militar. Há alguns professores que são militares, tá? Que vão lá fazer palestras e tal. Mas os professores civis, eles também serão escolhidos, são escolhidos? Sim, claro, então, que eles são escolhidos. Quer dizer, é escolhido a dedo. Escolhido a dedo. Esse aqui vai sair. Exatamente. Esse professor de história... Exatamente. Ele vai... Esse cara, eu até vou fazer uma brincadeira, esse cara que chama 64 de golpe, ele vai sair. Tem que chamar um cara que fala que 64 foi uma revolução. Foi uma revolução. É mais ou menos essa pegada. Exatamente isso. E se você for, né, fazendo o espectro da coisa, você vai chegar, por exemplo, são escolas que não aceitam a diversidade, né? São escolas que não lidam bem não vai ter banheiro para... Não vai ter coisa, todos. como eles chamam, né? Não vai ter discussão sobre gênero, né? Que eles chamam de ideologia de gênero, né? Não pode ter isso. Então isso já está... no projeto político-pedagógico da escola, no nascimento da escola. O que é mais interessante é que essas pessoas que são contra o Escola Sem Partido estão montando uma escola partidária. Sim, né? partidária, para os seus. Para os seus. Porque e como essas disse uma escolas, retinha, quer dizer, a ideologia dos outros. Né? Você vê, essas escolas elas ficam com uma carinha, né, de escola particular. Você entende? Assim, lá no final da linha, elas ficam com uma carinha de escola particular, né? Porque são escolas que você vê carros parando na porta para buscar os estudantes, entendeu? Estuda uma classe média baixa, branca, entendeu? Que, tipo, tá a fim de ascender, entende? Então, fica com cara de escola, ou seja, foi criado para atender a esse público, que é o público que bate palminha para essa coisa dos militares e que não tem. Por exemplo, o resultado ele pode ser melhor do que algumas escolas públicas sempre que você tem uma seleção prévia, né? São escolas que têm condições operacionais melhores porque eles não são burros. Eles não vão pegar uma MF que está destruída, entende? Eles não vão pegar uma MF que não tem computador. Eles já pegam aquelas MF... Não vão pegar na periferia lá. Não vão pegar na periferia. Eles pegam as que têm melhores localizações, que têm melhores estruturas. Cidades menores, né? Exatamente. Aquela mais ao centro. E que sabe que vai atender o público que eles querem atender, entende? Você sabe que eu pensava diferente? Eu pensava assim, que o mais importante para o Bolsonaro, né? Para o governo anterior,
de montar essa escola cívico-militar era para ele continuar dando essas benesses aos seus, né, aos militares. Sim. Porque a gente tem relatos, né, isso aí saiu na Folha de São Paulo, inclusive, de que o militar que estava naquela escola, além do seu salário, do seu soldo, ele chegava a ganhar mais 9 mil reais. Bombeiros podiam 9 mil reais por mês. Sim. De 5 a 9 mil reais, sendo que o salário de um professor era 3, 4, 5. Quer dizer, ele ganhava mais do que um professor. Né? Como extra. Sim, então, porque aí a gente está batendo numa tecla. Só para terminar, aí que eu entendia que, além da questão do viés, o mais importante para ele era isso, era tentar trazer sempre o exército para si. Não é só trazer o exército para si. Isso me deixou assim, usar a educação para isso. É militarizar a sociedade através da educação. E aí você pode fazer comparativos, né, se você quiser. Mas você não acha que ele pensou nos dois, militarizar? É óbvio que ele pensou. E dar essa benesse pros óbvio que ele pensou, né? É óbvio que ele pensou. Mas aí a gente está indo além, né? Porque aí a gente pode comparar essa estratégia do bolsonarismo com a juventude hitlerista na Alemanha, né? Com os jovens italianos do Mussolini, entende? Tipo, você pode comparar mesmo, porque são governos autoritários. Veja bem que eu não estou chamando de fascista, eu estou chamando de governos autoritários que têm essa aposta, porque se você não criar, né, na sociedade um clamor e uma crença de que os militares são melhores, né, de que os militares podem salvar a pátria, não dura muito tempo. Então você tem que criar na juventude. E não sei se você se lembra, a própria campanha do Bolsonaro, quando ele foi eleito lá, né, 2018, ele focava muito na juventude. Essa coisa do mito surgiu pela juventude, entende? Mas só que você tem um projeto por trás disso, que é um projeto realmente de Brasil, que tem na educação um elemento ultra importante. É muito importante. Bueno. Fala, Marretinha. Eu achei aqui um estudo comparativo da eficiência dos colégios militares e das escolas de aplicação. Um trabalho feito pela Carla Marisa Fernandes Barbosa, na Universidade de Brasília. E os resultados comparativos são melhores das escolas cívico-militares. Para mim, é muito claro que porque eles têm mais dinheiro. Sim, eles têm mais verba. Eles têm mais verba. Eu acho que não é só isso. Além disso, esses colégios militares, né, não os cívico-militares, mas os militares, eles têm um exame de ingresso, tá? Eles têm o que a gente chama de vestibulinho, né? Eu conheço, por exemplo, de Florianópolis. Sim, né? é difícil de entrar, enfim. É difícil. Mas então já entram os melhores. Sim, mas né? você percebe que até essa ideia, você percebe que até essa ideia, ela é uma ideia na contramão da própria necessidade que a educação tem hoje, entende? A gente está precisando falar de diversidade, precisando ensinar a pensar, precisando falar de inclusão, precisando ensinar a estudar, né? Precisando ensinar uma série de coisas que não é isso que os caras estão batendo. Os caras estão batendo na doutrina. Mas precisa seus marretas, a gente está aqui até agora e tem uma pergunta que eu acho que é extremamente necessária de ser feita. Manda. Tem alguma coisa boa? Nas escolas cívico-militares? Tem, elas estão fechando. Essa é uma coisa boa, gente. Perfeito, elas estão fechando. Tá aí uma resposta rápida e objetiva, né? Podemos bater a barreira. Podemos bater a barreira. Fechando. Algumas ainda vão ficar, mas acho que aos poucos a gente vai conseguir fechar todas elas. Né? É isso. Barreta batida. É isso aí. Tchau. Um grande abraço a todos.